E aí pessoal, tudo bom? Meu nome é Diogo Neto e hoje eu queria falar aqui com vocês nesse novo pequeno formato de vídeo, né? Não pequeno, mas um novo formato de vídeo em que eu falo sobre a produção, né, do meu novo trabalho que eu tô fazendo agora, né? Que se chama Sertão Benzido, tá? No decorrer desse vídeo eu vou tentar mostrar para vocês como é que foi que nasceu, né? Sertão Benzido, como é que essa ideia saiu aqui dos meus pensamentos e está se transformando numa história em quadrinhos, tá? Eu vou tentar trazer sempre vídeos contando um pouco de como tá a produção, tá certo? Dessa nova HQ, desse novo trabalho, tá? Para que vocês acompanhem como é fazer um quadrinho aí do zero, né? Eu que já tenho um pouquinho, né, de experiência, faço quadrinhos de forma mais profissional desde 2019 e sigo aí fazendo novos trabalhos e outros trabalhos, tá bom? Eu já tenho alguns publicados na Fliptroop, se você quiser conhecer mais do que eu tenho, vou tentar deixar o link aqui embaixo, tá? Na descrição. E espero que vocês gostem desse vídeo, tá bom? Vou tentar colocar algumas imagens também de como tá a produção, apesar de ainda não tá muito, não ter muita coisa, né, para mostrar, mas já tem storyboard, já tem alguns personagens desenhados, tá? Vou tentar mostrar aqui para vocês, ok? Bora pro vídeo? Então, Sertão Benzido conta a história de Luiz Celestino, né, que é um menino, um adolescente do interior do sertão, do interior de Pernambuco, que tem a maldição de se transformar em um lobisomem, tá certo? Ele tem essa maldição desde que era criança, né? Eu não vou contar aqui como é que ele ganhou essa maldição, senão vira um spoiler muito forte da história, tá certo? Mas ele ganhou essa maldição quando era criança e o objetivo dele dentro da história é se livrar dessa maldição, né? É voltar a ser alguém normal, é parar de não ter controle sobre si mesmo, tá bom? A história tenta focar nesses conceitos de você conseguir uma liberdade, entendeu? De você conseguir voltar a ser uma pessoa normal, entendeu? A conseguir lidar com isso, conseguir vencer isso, no caso, né? E para poder conseguir, né, se livrar dessa maldição, ele precisa achar uma espécie de punhal encantado, né, por assim dizer, um punhal benzido chamado Punhal de Sete Quedas, né, que quando ele tivesse transformado em lobisomem e fosse apunhalado com ele no peito, ele deixaria, né, de ter essa maldição, ele voltaria a ser uma pessoa comum, normal, tá certo? Também dentro da história existe um gatilho, né, para a transformação dele, ele não se transforma porque ele quer, algo tem que acontecer, mas para isso vão ter que ler a história, né, para poder tá vendo por que é que ele se transforma, tá, em lobisomem, tá certo? E dentro de Sertão Benzido, eu quis trazer elementos, né, da nossa cultura nordestina para fazer com que a gente conheça mais, né, o nosso Nordeste, o nosso país, né, nossas culturas, tá certo? Então meio que eu misturei um pouco do misticismo do sertão brasileiro com um mangá, né? Produzi um mangá baseado na nossa cultura, na minha cultura no caso, né? Nessa cultura, que para quem não sabe, eu moro no interior de Pernambuco e aqui a cultura do lobisomem, né? Nordestino, de coisas encantadas nas matas, de cangaceiros, é muito forte, entendeu? Então tem todo o misticismo. E eu decidi fazer como os mangakas japoneses fazem, né? Aproveitam sua própria cultura para tá criando histórias, tá bom? Mas o tema do nosso vídeo como é que eu tive, né? Como é que nasceu essa ideia de Sertão Benzido? É engraçado porque essa história nasceu de uma ideia que eu tive para uma história sobre samurais, né? Inicialmente seria a história de um guerreiro que decidiu se rebelar contra os seus senhores por eles estarem fazendo coisas muito erradas, entendeu? E por isso ele decidiu, né? Ele decidia roubar uma espécie de espada encantada, uma espada poderosa, entendeu? Que daria a ele uma armadura cheia de poder. E aí ele se tornaria muito poderoso, enfrentaria esses senhores e venceria eles, fugiria e se tornaria uma espécie de fantasma no Japão, uma espécie de samurai temido e também adorado por algumas pessoas, temido por outros senhores, tá certo? Se tornando aí uma espécie de caçador, uma espécie de justiceiro, tá bom? Ele juntaria outras pessoas também, outros guerreiros, para saírem Japão adentro, combatendo aí o que fosse de maldade, tá? Essa era a ideia inicial de Sertão Benzido. Só que eu decidi meio que trazer, né, essa história mais para perto
aqui da minha cultura, né, do que a gente entende por Brasil, por Nordeste, né? E aí por isso que esse conceito, né, que eu decidi colocar dentro do Sertão Benzido, de cangaceiros versus lobisomens, né? Para mim que tem tudo a ver, né, com o nosso Nordeste, com a cultura que a gente tem, tá certo? Por isso que eu decidi, né, colocar aí Sertão Benzido com essa temática. É benzido porque eu me inspirei também nos grandes benzedores daqui da região também, porque para quem não sabe, antigamente, hoje em dia tá um pouco mais sumido esse tipo de coisa por aqui, mas antigamente a gente tinha pessoas que benziam coisas, benziam roupas, benziam chapéus, benziam animais, benziam tudo, entendeu? E é esse conceito, né, de sertão benzido, porque dentro da história também existe as botijas benzidas, né? E para quem não sabe o que é uma botija, né, entenda como tesouro, tá certo? Aqui antigamente tinha a cultura de que as pessoas mais ricas, né, enterravam seus tesouros, e esses tesouros eram chamados de botijas, e são benzidas porque eram tesouros benzidos por benzedores, entendeu? E aí traz todo esse... Eles, após o benzimento, se tornavam apetrechos, se tornavam utensílios, né, com poderes mágicos, tá certo? O punhal de 7 quedas é um desses tesouros, é uma botija benzida, tá? Eu decidi também trazer isso para dentro de Sertão Benzido. Ou seja, a história que seria de samurais, por eu gostar muito também da cultura do samurai, acabou se tornando uma história aí sobre o Nordeste, sobre o misticismo aqui no nosso sertão, na cultura que a gente conhece, tá certo? É uma história interessante de ser contada. A história dos samurais também é muito boa, eu também gostava, só que o principal objetivo era trazer mais, né, esse quadrinho para dentro de algo que eu conhecia mais, e foi muito legal poder estar pesquisando, poder estar assistindo coisas, né, relacionadas ao nosso Nordeste, à nossa cultura, entendeu? Para poder me adentrar mais ainda e conseguir criar uma história que prendesse, né, as pessoas. Eu produzi até agora, até o iniciozinho do 4º capítulo, tá, no storyboard. Eu já tenho 3 capítulos totalmente completos, mas eu ainda tô no início do 4º capítulo, tá? Eu vou fazer todo o storyboard da história inteira, porque ela se divide em 4 capítulos, né? 4 capítulos ali que vão de 20 a 25 páginas, 27 páginas cada, tá? E aí vai ser postado depois na Flipthrough cada capítulo. Ainda não sei em qual espaço de tempo, mas eu sei que vai ser publicado dessa forma, tá certo? Ao todo a história terá mais ou menos 100 e poucas páginas. Eu ainda não parei para contar, porque pode ser que eu tire algumas páginas ou acrescente outras, tá certo? Mas isso mostra também que você ter uma primeira ideia não significa que ela não seja boa, tá certo? Significa que você pode ir trabalhando essa ideia. Eu acho que eu trabalhei ela mais ou menos por 3 meses, mais ou menos. Acho que tem uns 5 meses que eu produzo Sertão Benzido, tá? E a ideia foi trabalhada ali 2, 3 meses até se tornar, né, vir a ser a história oficial, né, por assim dizer, a história que eu vou produzir. Pode ser que algum dia eu também pegue essa história de samurai e produza outra história, tá certo? Outra história em quadrinhos daqui a um tempo. Eu também gosto muito da cultura do samurai. Foi uma das primeiras culturas que eu comecei realmente a estudar para poder desenhar, tá certo? Eu já fazia essa parte da imersão estudando sobre samurais, né? E aí meio que eu aprendi que isso é muito importante através das minhas primeiras histórias. Não sei se você já viu Legítimo, tá? Que também tá na Flipthrough. Isso é uma história bem curtinha, 10 páginas, sobre um samurai, sobre redenção, entendeu? Sobre alguém que se achava um covarde, mas que no fim era um dos mais corajosos, tá certo? E é importante, o pessoal gosta bastante desse quadrinho. É um dos que as pessoas leem e dizem que não sabia que era minha, sabe? Meio que é interessante isso, porque mostra um pouco do meu trabalho, né? E as pessoas, quando me conhecem, veem que eu também gosto daquela área que elas admiram, entendeu? Daquela cultura que elas acham interessante, sabe? Então tem essa ligação ali de autor e de criador, né? Tá? Mas sempre confiem, tá, nas suas ideias, mesmo que não pareça muito boa, vocês guardem elas, trabalhem elas, e mesmo que elas mudem totalmente do começo ao fim, vale a pena você tá testando, você tá criando, você tá montando novas ideias, tá bom? É bem importante que você crie
né? Acho que essa é a grande graça, né, da criação de histórias, né? Você criar, você imaginar, você pensar em coisas. Todo mundo diz que é um dos períodos mais divertidos, né, da nossa criação, tá bom? Mas foi mais ou menos assim que uma história sobre samurais acabou se tornando uma história sobre um menino que se transforma em lobisomem e precisa enfrentar cangaceiros, tá certo? Para poder encontrar um punhal encantado para poder se livrar dessa maldição, tá certo? Eu trago também dentro dessa história uma figura mística também, chamado de Senhor Mandinga, tá? Eu gostei muito desse personagem. Possivelmente pode ser que eu faça mais histórias com ele, ali se tiver dentro desse universo tão benzido, que eu não planejo ficar só nesses 4 capítulos, tá? Eu planejo criar ou outras histórias ou uma continuação também, tá bom? Mas é isso, esse é o primeiro vídeo dessa sequência, tá? Que eu vou fazer acho que uma vez por mês, eu acho. Eu vou estar aqui trazendo atualizações de como tá a história, tá bom? E como é que tá o desenvolvimento. Também já desenhei alguns personagens também, tá certo? E aos pouquinhos aí a gente vai vendo como é que essa história vai ficar, tá certo? Espero que vocês tenham gostado desse formatinho aqui, tá bom? Onde eu converso mais, onde eu tô mais próximo, né? Próximo de vocês, não tô com a tela do computador, né? Tá só eu aqui e vocês aí do outro lado, tá bom, pessoal? E também, lógico, trazendo mais algumas imagens para enriquecer mais o vídeo, né? Para que vocês entendam melhor como é que tá a nossa produção. Tá certo, pessoal? Mas é isso. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. Fica ligado que vai vir muitas outras coisas, tá certo? Espero aí tá produzindo nas próximas semanas bastante coisa, tá bom? Coisa nova, coisa interessante, tá? Para que a gente possa estar aí evoluindo nas nossas produções, tá bom? Mas é isso, esse foi o Prosa em Quadrinhos do Zero, tá bom? Primeiro episódio e espero que vocês acompanhem, tá certo? Os próximos. Valeu, pessoal. Até a próxima.